A paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo ao meu canal Luciano Pentecoste Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e comente no vídeo aqui embaixo. Amados, nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre como fazer um jejum com propósito. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer um jejum com propósito. Eu vou lhe dar 5 dicas para você fazer um jejum com propósito. Amados, o que é um jejum? O jejum é um voto de abstinência de alimentos por um certo período de tempo, com a finalidade de se consagrar a Deus. Durante o jejum, a pessoa demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento vital para a sua sobrevivência. Então, amados, o jejum é a abstinência de alimentos. Você vai se abster daquele alimento, da comida, por um certo período de tempo, para você se dedicar e se consagrar a Deus. A primeira dica para você fazer um jejum com propósito é: tenha um propósito específico, o motivo para seu jejum. Primeira dica é essa: você precisa ter um propósito específico ou um motivo para o seu jejum. Ou seja, qual é o propósito que você vai jejuar? Qual é o motivo para o qual você vai jejuar? Qual é o propósito desse jejum que você vai fazer? Um exemplo, se você vai fazer um jejum, você tem que dizer a Deus o seu propósito. Um exemplo, se é para salvar alguém da sua família, se é para Jesus te batizar com o Espírito Santo, se é por uma cura divina, você vai entrar na presença de Deus e você vai fazer um propósito. Antes de iniciar o seu jejum, você vai fazer um propósito com Deus. Você vai dizer a Deus: Deus, a partir de agora eu abro um jejum e o meu propósito é esse. É em prol da minha família ou é em prol da salvação de alguém. O propósito desse meu jejum é em prol da minha cura ou da cura de alguém, da libertação de alguém. Então esse é alguns dos exemplos. Você tem que estabelecer um propósito para o seu jejum. Porque para Deus só funciona um jejum com propósito. Aí você vai ver os resultados acontecerem. Então, querido, a primeira dica: você que quer jejuar, que quer fazer um jejum com propósito, você precisa estabelecer o motivo desse jejum. Eu estou jejuando por esse motivo. Eu estou jejuando por esse propósito aqui, em prol disso. Então você entendeu aí a primeira dica, qual o motivo para o seu jejum. Se você definir qual é o propósito que você vai jejuar, qual é o seu motivo para o qual você vai jejuar, então você vai jejuar de uma maneira correta. Porque tem muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que estão jejuando. Mas quando a gente pergunta qual é o propósito do jejum, eles não sabem. Tem muitas pessoas que jejuam, mas sem propósito. Então, queridos, o jejum que Deus aceita é o jejum com propósito. E Deus vai honrar o seu propósito nesse jejum. A segunda dica: como fazer um jejum com propósito, inicie o jejum orando, pedindo perdão e forças. Leia a Bíblia e louve ao Senhor. Amados, você precisa iniciar o seu jejum orando, pedindo perdão e forças a Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa louvar o Senhor durante o tempo que você está jejuando. Então, se você entrou na presença de Deus em oração, no propósito, abriu o jejum, você vai iniciar orando, dizendo a Deus o propósito. Você vai se humilhar diante de Deus. Você vai pedir perdão a Deus pelas suas falhas, pelos seus pecados. Você vai pedir forças a Deus para continuar o seu jejum. Você vai ler a Bíblia durante esse período que você está jejuando. Você vai louvar ao Senhor. Você vai adorar a Deus durante esse tempo. Está aí a segunda dica para fazer o seu jejum com propósito. A
terceira dica para fazer o seu jejum com propósito é planeje o tempo que vai jejuar e a forma que você vai se abster. Amados, se você pensa em jejuar, em fazer um propósito de jejum, você precisa planejar o tempo. Quanto tempo vai durar esse jejum? Quanto tempo vai durar o seu jejum? E de que forma vai ser esse jejum seu? Um exemplo, você vai começar a jejuar de que horas? Um exemplo, você pode começar a jejuar de meia-noite até ao meio-dia do outro dia. Você pode jejuar às 6 horas da manhã até o meio-dia, ou das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então, você precisa, por antecipação, querido, planejar o tempo que você vai jejuar. E de que forma vai ser o seu jejum? Você não vai beber água, você não vai se alimentar, você não vai se alimentar de mais nada, ou você vai jejuar só tomando água. E aí, qual vai ser o seu tempo durante o jejum? Quantas horas você vai jejuar? De que forma vai ser o seu jejum? Vai ser um jejum total? Sem água? Sem alimento nenhum? Vai ser um jejum parcial? Você vai comer só legumes ou alguma fruta? Você precisa planejar isso antes de jejuar. Amados, então fica aí a terceira dica. Planeje o tempo que você vai jejuar. E a forma do seu jejum. Você precisa dizer para Deus: Senhor, eu vou jejuar até tal hora. Eu vou jejuar só tomando água. Você precisa especificar para Deus a forma do seu jejum. Está aí a terceira dica. A quarta dica para você fazer um jejum com propósito é: concentre-se o máximo possível, refletindo, cantando, orando ou lendo. Então, quando você começar a fazer um jejum com propósito, você precisa se concentrar, querido. Você precisa ter muito cuidado para não se distrair. Porque esse período que você reservou para Deus, você precisa ter muito cuidado para não se distrair, com outras coisas. Se você tem um costume de estar assistindo, de estar ali na internet, de estar conversando com alguém, durante esse tempo, você não vai poder estar assistindo as coisas que você gosta de assistir. Durante esse tempo, você não vai estar ali conectado nas redes sociais. Você precisa se concentrar o máximo com Deus. Você precisa se concentrar ao máximo com o Espírito Santo ali, na comunhão com Deus. Tem que ter cuidado para nada distrair você, o seu foco, a sua concentração ali. Você precisa estar muito concentrado ali, na oração, na palavra, sua mente focada em Deus. Para que esse jejum com propósito tenha grande resultado espiritual. Amados, a quinta dica para quem quer fazer um jejum com propósito, queridos, ao terminar o seu jejum, ore, entregando o propósito a Deus. Ao terminar o seu jejum, a quinta dica é essa: ore, entregando o propósito a Deus. A partir do momento que você inicia o jejum, a partir do momento que você abre o jejum e diz a Deus o propósito, Deus sabe, diante do jejum que você está fazendo, qual é o seu propósito. Então, você disse para Deus o tempo, chegou aquele tempo que você jejuou, aquelas horas. Você agora vai entregar a Deus o seu propósito em oração. Perceba que você começou o jejum orando e você vai terminar orando. Você vai entregar o seu propósito a Deus. Ao encerrar o seu jejum, você vai dizer: Deus, eu entrego o propósito do meu jejum em tuas mãos. O Senhor sabe qual foi o meu propósito. A partir de agora, eu entrego em tuas mãos e eu creio na resposta em nome de Jesus.
E acredite, querido, se você seguir aqui essas 5 dicas, se você seguir aqui essas 5 dicas, Deus vai te abençoar de uma forma poderosa, Ele vai te recompensar, porque você está jejuando de uma forma correta, de uma forma que Deus se agrada. E Deus honra aqueles que jejuam com propósito diante dele. Amados, faça o jejum como você puder. Só não deixe de se consagrar a Deus, isso mesmo. Faça o jejum da forma que você puder. Só não deixe de se consagrar a Deus. Porque Deus vai te usar de uma forma poderosa. Você vai ver o que você nunca viu. Você dedicar esse tempo de jejum na presença de Deus. Você vai ouvir e ver o que você nunca ouviu e nunca viu. Amados, o jejum deve ser parte da rotina do cristão que deseja se dedicar a Deus. Então, amados, o jejum deve fazer parte da vida do cristão que deseja se dedicar a Deus. Porque esta ferramenta do jejum, muitos de nós estamos deixando de lado. E é uma ferramenta poderosa, é uma arma poderosa. Porque, como diz um escritor, aonde a oração termina, o jejum continua. Então, que Deus possa te abençoar e que essas dicas possam te ajudar no seu propósito de jejum quando você começar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.